Hoje é dia de mostrarmos para vocês o que é substrato. Esse produto aqui que a gente utiliza para cultivar as nossas plantinhas e que dá inclusive para a gente fazer ele em casa e gastando pouco. Por isso fique até o final do vídeo e aprenda algumas receitinhas caseiras de substrato 100% orgânico. Bora então trabalhar com a gente? Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Aqui em casa tá tudo ótimo, pessoal, principalmente por a gente estar começando mais um vídeo tendo vocês aqui do nosso lado. E hoje eu, Bruno e a minha esposa Regiane, oi pessoal, a gente tá aqui na nossa horta pra gente mostrar pra vocês o que é um substrato de boa qualidade e também formas alternativas de você fazer ele em casa gastando pouco, pois com um bom substrato a gente com certeza vai ter sucesso nos nossos cultivos da nossa horta aqui na nossa casa, principalmente aqui nos nossos vasinhos. Pois afinal de contas, um bom substrato é a base para a gente ter um cultivo bom e para a gente começar a cultivar as nossas plantinhas com o pé direito. Mas antes da gente falar sobre isso, você já sabe, né, que o adubo aqui do Plante e Cozinhe é o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Mas Bruno, o que é esse tal de substrato? Pessoal, o substrato nada mais é do que o nome técnico para aquilo no que a nossa planta é cultivada, ou seja, ele é o meio físico para dar sustentação às raízes da nossa plantinha. E quando a gente tem adubo na sua composição, o substrato ele pode ser até uma fonte de nutrição para o nosso vegetal. Portanto, galera, em termos técnicos, o substrato ele é diferente da terra, porque a terra ela veio da decomposição de rochas num processo que levou milhões de anos. E na terra a gente também tem matéria orgânica, a gente tem micro-organismos, a gente tem insetos, tem bichinhos, tudo isso misturado aí nesse meio. Então a terra ela é uma coisa muito complexa e a sua composição também depende do local do planeta Terra onde ela foi formada. Então terra é diferente de substrato. Para a gente entender e não ficar com dúvidas, a gente pode falar que a terra ela é um produto aí natural, feito pela natureza. Já o substrato, que eu tenho aqui nesse baldinho aqui inclusive, ele é um produto feito por nós, seres humanos, onde a gente visa dar o suporte para as nossas plantinhas, atendendo às necessidades de cada tipo de planta. Então a gente mistura várias coisas para fazer um substrato que atenda às necessidades de cada tipo de plantinha. Um substrato que drene mais a água, um substrato que fica mais seco, um substrato mais poroso, menos poroso. E para isso a gente escolhe os materiais que vão compor esse produto que a gente encontra para comprar prontinho para a gente cultivar as nossas plantas. E você sabe por que a gente não utiliza a terra diretamente nos nossos vasos? Porque muitas vezes a terra ela não tem aí as características adequadas para dar um bom crescimento para as nossas plantinhas. Às vezes a terra ela é dura demais, às vezes a terra ela fica seca demais, às vezes a terra umedece demais e também ela pode ter aí micro-organismos que podem causar doenças nas nossas plantas. E isso não é bom quando a gente quer fazer mudas para serem comercializadas, porque a mudinha ela tem que vir com uma alta qualidade fitossanitária, ou seja, sem nenhuma doença. É lógico também que a utilização do substrato ela tem aí várias outras vantagens, mas o principal é que quando a gente faz o substrato na nossa casa ou compra ele pronto, a gente consegue ter um produto mais adequado para dar suporte ao crescimento das raízes da nossa planta. E a gente consegue manipular a composição desse substrato para a gente conseguir adequar a cada tipo de cultivo, pois cada espécie ela gosta de crescer em um tipo de solo. Sem falar também que o substrato ele é ideal para a gente encher os nossos vasos
pois o substrato ele drena bem a água, ele é leve, é fácil da gente encontrar nas casas agropecuárias ou pela internet e é um produto essencial para a gente fazer mudas nas nossas casas, porque a mudinha ela precisa de um local fofo, macio e drenado para ela crescer, ficar bonita e bem saudável. Então, quando a gente compra um substrato, ele é indicado para determinados tipos de plantas. E para os produtores de substrato fazerem um produto de qualidade, eles usam diferentes materiais que a gente pode usar também na nossa casa. Entre eles, a casca de arroz carbonizada, a fibra de coco, a casca de pinos, a vermiculita, a perlita, a areia grossa, a areia fina também serve, a pedra de brita, o carvão em pedaços ou em pó e até materiais sintéticos como isopor, plástico, lã de vidro, esponja, entre outros produtos. Olha só a variedade. Inclusive, a gente pode usar para fazer um substrato em casa até a terra da nossa horta mesmo, onde a gente retira o excesso aí de material que está na superfície da terra para não pegar nenhuma semente e usa ela para fazer o substrato. Tem outro tipo de terra também muito comum que o pessoal usava bastante para fazer mudas, que é a terra vermelha de barranco. E é uma forma aí de você estar barateando a formulação do seu substrato para ele ficar mais barato, porque esse é um produto que você encontra de graça na natureza ou no seu quintal. Mas quando a gente vai fazer mudinha na nossa casa ou plantar pequenos vasos como esse daqui de morango, muitas vezes é compensatório a gente comprar um saco assim de substrato numa casa agropecuária ou também pela internet. Esse substrato é desse daqui, olha só como que ele é fofinho, macio e leve. Muito bom para a gente colocar no nosso vasinho. Se você quer comprar substrato assim de qualidade, como esse aqui que a gente utiliza para fazer mudinhas, e que eu plantei inclusive esse morango aqui que já está produzindo, você pode dar uma olhada no link que eu estou deixando aqui na descrição, porque tem um precinho bom e eu super indico, é um substrato ótimo para os nossos cultivos. Mas se você quer fazer um substrato na sua casa de forma econômica, eu tenho algumas receitinhas que vão te ajudar e muito. Bora então fazer um substrato com a gente? A primeira delas é o substrato que eu uso para cultivar hortaliças em vasos. Ele é feito misturando para cada 2 partes de terra retirada e peneirada da nossa horta, uma parte de adubo orgânico, que pode ser o composto orgânico, o humus de minhoca ou também um esterco. E misturando também uma parte de material poroso, que nesse caso pode ser a vermiculita, a casca de arroz carbonizada ou o próprio substrato de cultivo de mudas que a gente já compra pronto pela internet e que eu mostrei aqui para vocês. Para cada litro dessa mistura, a gente coloca de 1 a 2 gramas de calcário dolomítico para corrigir a acidez do nosso solo e também 1 colher rasa de adubo rico em fósforo, que pode ser inclusive a farinha de ossos autoclavada. Em seguida, a gente mistura tudo muito bem até ficar uma terra bem homogênea. Essa receita, galera, e outras dicas a mais já foram temas de vídeo aqui do nosso canal. Se você quiser mais detalhes, dá uma olhada no link que eu tô deixando aqui na descrição. Inclusive, eu já fiz e tô fazendo vários cultivos em vaso usando essa formulação de substrato. Dá só uma olhada nesse brócolis e nessa cebola orgânica cultivada aqui em vasos, muito bonitas, não é verdade? Mas tem também outra receita que é muito boa, inclusive para quem quer cultivar suculentas, porque a suculenta ela gosta de uma terra que tem uma boa drenagem de água. Portanto, a gente não pode perder essas próximas dicas que eu tenho para te dar. Para um bom substrato de suculentas, vamos usar uma parte de terra da nossa horta, uma parte de composto orgânico ou humus de minhoca,
uma parte de areia grossa e uma parte de pedra de brita zero ou pedrisco. Misture tudo isso junto com o calcário na quantidade de 1 a 2 gramas por litro de substrato e também junte 1 colher de farinha de ossos para aumentar o teor de fósforo, nutriente importante para o enraizamento das plantas. Prontinho, só fazer agora uma camada de drenagem no vasinho, enchê-lo com o substrato e partir para o plantio da sua suculenta. A pedrinha de brita que a gente vai estar utilizando é para ajudar na aeração da nossa terra e também para deixar o solo mais seco, assim como a areia grossa, que também vai impedir o solo de formar aquele torrão duro, sabe? Quando a gente compacta ele. Solo seco, soltinho, é tudo que uma suculenta gosta, galera. Agora, se o seu objetivo é fazer mudas de hortaliças, que é a minha praia, dá uma olhada só nessa receitinha da Embrapa que eu achei pela internet e que me falaram que é um substrato muito bom porque a Embrapa já testou e super aprovou. Basta misturar os seguintes ingredientes seguindo essas proporções. Misture 840 gramas de humus de minhoca, 150 gramas de fino de carvão vegetal e 2 gramas de torta de mamona. O fino de carvão, ele é um pozinho de carvão bem fininho que a gente encontra facilmente em carvoarias ou que você mesmo pode fazer na sua casa moendo o carvão vegetal, aquele que você encontra no mercado para fazer churrasco. Segundo o que a Embrapa pesquisou, ela diz que esse substrato ele é promissor para a produção de hortaliças folhosas e também aquelas que dão fruto, e é também uma opção para a gente reduzir custo quando a gente quer produzir um substrato orgânico e mudas orgânicas na nossa própria propriedade ou na nossa própria casa. E aí, você também tem alguma receita de substrato caseiro para passar pra gente? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a gente adora conversar com vocês e compartilhar conhecimentos. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos contactar, porque tirar dúvida de vocês pra gente é um prazer, galera. Um grande abraço para todo mundo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e até o próximo conteúdo aqui do Plante e Cozinhe. Tchau, galera. Tchau. Um abraço para vocês. Tchau.